Shalom, shalom, minhas irmãs. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindas à Live Transformadas. Mais uma semana cheia da graça do Senhor, ansiosas para desfrutar desse banquete que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Vem chegando, vem entrando. Desde já eu já peço vocês para estar clicando nesse aviãozinho aqui abaixo e envia para uma amiga sua. Essa é a sua missão aqui nessa live. A nossa convidada já está por aqui. Então, se preparem, porque tem coisa boa de Deus para as nossas vidas. Mais uma semana cheia da glória do Senhor, cheia da unção. Muito feliz, muito alegre de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Minha amiga Raquelzinha já chegou. Luciana, seja bem-vinda. Isso aí, amiga Raquel, você que já chegou, já coloca a borboletinha aqui. Vou botar minha borboletinha também. Pera aí. Não posso ficar de fora. Você que é transformada, coloca aqui a sua borboletinha para declarar em nome de Jesus. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Oh, aleluia! Que você possa ser impactada pelo favor do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. Enquanto nossas irmãs estão chegando, vamos orar? Vamos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos unidas aqui em Teu nome para, Senhor, bendizer e exaltar, Senhor, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E há uma nuvem de glória pairada sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada casa, a cada um, Senhor, que está ao alcance das nossas vozes, que possa ser, Senhor, alcançado com Teu favor, que venha a ser liberado algo de extraordinário, Senhor, nesta live. Senhor, nos capacita, nos fortalece. Quero entregar, Senhor, a convidada dessa tarde, que o Senhor possa usar ela poderosamente. Abençoa, Senhor, sua vida, seus planos, seus sonhos, que o Senhor possa, Senhor, fazer ela crescer, Senhor, galgar tudo aquilo que o Senhor planejou sobre a vida dela e sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, todo empecilho, todo, Senhor, levante, toda guerra que seja lançada por terra agora em nome de Jesus. Queremos entregar mais uma vez, Senhor, as nossas redes sociais, queremos entregar, ó Pai, o nosso Wi-Fi, os dados móveis, que nada venha a ser empecilho da Tua palavra ser ministrada neste lugar. E nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações abertos, preparados para receber, Senhor, o alimento vindo do céu. Em nome de Jesus, amém. Ô, glória! O povo já está por aqui. Deixa eu ver essa moça bonita que está aqui. É a primeira vez que eu vejo. Cristi. Seja bem-vinda. Coloca aqui a borboletinha. Cadê minhas borboletinhas? Já estão por aqui. A Adri já está por aqui. Ih, meu Deus, fez um zoom. Ô, glória! E pavarou tirar o zoom. Minha amiga Pri já tá por aqui. Guimarães. As meninas que já estão acostumadas, que já estão aqui toda semana. Cadê a borboletinha de vocês? Que Deus venha abençoar a vida de cada uma. Hoje eu não vou me prolongar porque tem uma mentora abençoada, minha amiga, que vai estar aqui conosco nessa live. O Senhor nos conectou de forma maravilhosa através do Mulher Única. E ela é uma coach. Ela nem sabe, mas porque ela eleva assim o nosso anseio de buscar a face do Senhor. E ela já está por aqui. Ô, Adri, eu tô falando bem de você. Boa tarde! Boa tarde. Tudo Eu tava falando
que eu tava com as minhas amigas, né, que estão agora no grupo do Filha Amada. Depois a Adri vai contar um pouco sobre o Filha Amada e a gente te chama de coach espiritual. Você é a nossa coach espiritual. Amém! Thalita, você sumiu aqui pra mim. Oh, meu Será que eu Deus! fiz alguma coisa errada? Ai, meu Deus, não tô te vendo. Não? Eu- Glória. Não, tá aparecendo normal aí pra vocês? Vou sair, vou voltar. Tá aparecendo? Tá. Não, tá meia tela preta e meio eu. Ô, Oi, Jesus! meninas, Paty, Jaque, Jô, boa tarde. Não te vejo, Thalita. Meninas, vocês conseguem ver nós duas? É isso. Tá todo mundo vendo a gente? Que eu tô te vendo bem, tô me vendo aqui. Ah, agora eu não sei. Cadê? Dá um hello aqui, Adrianinha, a Pri, Raquel. Ajuda a gente aqui. Vocês estão vendo a gente? Vocês Se estão elas nos ouvindo? estiverem vendo. Amém. A Jo tá vendo. As meninas estão vendo. Então, o problema é aqui comigo, então. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Ah, é por causa dessa. É uma glória. Acontece muito. Fique à vontade. Como funciona, Thalita? Me explica. Então, nós vamos estar trocando ideia, mas a gente quer aproveitar você o máximo possível. É, você como uma mentora, né, que a gente gosta de, eu e minhas amigas chamam de coach, coach espiritual, contar um pouquinho dessa fome, dessa sede, como a gente atrair e ter essa rotina de vida com Deus. Porque a gente vê, né, que muitas pessoas colocam empecilho. Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não posso, ah, para mim é tão difícil. E eu acho muito interessante no grupo de Filha Amada do Pai que a gente tem uma rotina, mas não é nada que venha nos sobrecarregar, fadigar, mas a gente precisa ter o nosso secreto. Sim. Isso é crucial. E para mim, assim, tem sido um divisor de águas, porque o meu secreto é pela manhã. E o meu dia é diferente após o secreto. E aí, Eu gostaria que sinto a você mesma, um pouco aí com a gente. eu sinto a mesma coisa. Bom, eu me converti, vai fazer 6 anos que eu me converti. E logo depois que eu me converti, eu senti a necessidade de buscar mais de Deus. No início, eu até fui meio bitolada. Eu comecei a ter o meu momento, né? Que algumas pessoas chamam de secreto, alguns chamam de devocional, alguns chamam de TSD, que significa Tempo a Sós com Deus. Eu, particularmente, gosto de falar secreto por causa do versículo que está lá em Mateus 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Então eu particularmente chamo de secreto, mas devocional, secreto, TSD, teu café com Deus, é o teu momento de intimidade. Então eu senti essa necessidade de buscar mais de Deus, né? Então eu comecei a desenvolver esse momento sem saber muito bem como funcionava. Era aquela fome, aquela sede do primeiro amor, sabe? Eu até Sim. exagerei um pouco, porque nessa época eu resolvi ler 4, 5 capítulos da Bíblia por dia. Então eu lia com fome, com sede, mas acaba que quando a gente lê muita coisa de uma vez só, a gente deixa de extrair com qualidade a palavra, né? Porque a palavra ela não é só para a gente ler, né? Porque se eu leio a Bíblia como um livro qualquer, eu estou apenas me atentando às informações que tem ali, aos fatos, né? Ao que foi contado ali. Então, quando eu oro antes de ler, quando eu oro os versículos, quando eu peço ao Espírito Santo para falar comigo, quando eu tento extrair o máximo de cada leitura, aí sim eu me alimento da palavra. Amém. Então, nessa época, de primeiro eu corri, né? Eu quis ler muito porque eu queria muito aprender, muito conhecer. Aí, na época, o meu atual marido, na época, era meu namorado, ele falou assim, Délio, não adianta você ler muito de uma vez só, porque não dá tempo de você absorver. Então, eu reduzi a quantidade de leitura
mas eu fui trabalhando para melhorar a qualidade, né? Extrair o máximo que eu podia de cada versículo. Como, por exemplo, no grupo Filhas Amadas do Pai, a gente faz aquele propósito chamado propósito 1%, que é onde nós lemos um versículo apenas. A gente lê 3 vezes, ora aquele versículo, anota aquilo que a gente entendeu, pede a Deus para a gente viver o que está naquele versículo, e a ideia é que a gente passe o dia inteiro meditando naquele mesmo versículo, né? Então, se o versículo está falando sobre perdão, não adianta eu só ler e anotar lá no meu caderninho, poxa, li sobre perdão, preciso perdoar, amém, fecho a minha Bíblia e continuo o meu dia. Não, poxa, se eu li sobre o perdão e eu orei pedindo a Deus para que eu libere perdão e para que Ele me mostre a quem eu preciso pedir perdão também, eu passo o dia pensando sobre isso, eu passo o dia meditando nessa palavra e eu realmente vivo aquilo, né? Então eu comecei a buscar intimidade com Deus nesse momento. Depois que eu fui aprender que isso era devocional, que era tempo a sós com Deus. Mas de início era uma sede, porque eu pensava assim, o culto é só uma vez por semana, né? Ou 2, dependendo da igreja. Tem igreja que tem culto aos domingos, tem igreja que tem culto durante a semana também. Mas só o culto não basta, né? Porque a grande verdade é que no culto a gente transborda daquilo que a gente se enche em casa todos os dias. Eu gosto de exemplificar muito para mulheres, né? Como num casamento. Você consegue estar com o seu marido no cinema, na igreja, no parque, em qualquer lugar você consegue estar com o seu marido. Mas a intimidade, ela se desenvolve apenas a sós. A gente não consegue desenvolver intimidade com alguém em público. E o culto, ele é um lugar da gente transbordar, né? Da gente entregar o nosso culto, o nosso louvor para Deus, a nossa adoração para Deus. Mas trazendo para o primeiro mandamento, que é o mais importante, né? Porque Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o mais importante mandamento. Como que eu vou amar um Deus que eu não conheço? E como que eu vou conhecer um Deus que eu não convivo, que eu não passo tempo junto, né? Porque eu ouço muito de muitas pessoas que dizem, Driele, mas eu oro todo dia, eu falo com Deus o dia inteiro, eu oro sempre, eu tenho fé, mas a oração, ela é uma comunicação de mão única. Porque se eu só oro, eu só falo, mas eu não paro para ouvir Deus. Eu não paro para aprender com Deus. Eu não paro para meditar na palavra de Deus. Eu não paro para ser moldada por Deus. E essa comunicação, né, essa intimidade com Deus, ela precisa ser mão dupla, né? Então eu oro, mas eu também estudo a Bíblia, eu também medito naquilo que eu aprendi, eu também coloco um louvor e faço momentos de adoração para Deus, porque para eu amar Deus eu preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo eu preciso passar tempo com ele, né? Recentemente eu até escutei uma frase, eu não sei qual foi o pastor ou quem foi que falou, mas é muito marcante para a nossa realidade. Como é que eu vou ser íntima de Deus e como é que eu vou conhecer Deus se eu passo 3 horas assistindo série e 5 minutos lendo a Bíblia, né? Ou se eu só leio a Bíblia no culto de domingo. Então, assim, é uma conta que não bate. Então, de início, eu entendi que eu precisava ter tempo com Deus, né? Foi onde eu comecei. Só que de começar até conseguir tem um caminho enorme, porque a decisão, ela é só o primeiro passo, né? Eu não sei como é que foi para você, Thalita? Você conseguiu, assim, de cara, ter secreto de qualidade? Não consegui, porque já tem a questão do TDAH. Então, eu tenho muita dificuldade de parar e ficar focada numa coisa só naquele momento. Então, eu comecei a procurar qual é o melhor ambiente que eu posso estar, qual o melhor horário que eu posso. E aí eu comecei esse autoconhecimento
para ver a melhor forma de ter meu secreto com Deus. Sim, comigo foi a mesma coisa. De início, assim, eu decidi. Eu falei, olha, eu preciso ter tempo a sós com Deus para poder conhecer Ele, para poder aprender com Ele. Porque, assim, não tem como eu conhecer um Deus que eu não convivo, que eu não passo tempo, que eu não ouço. Porque orar é só falar, mas e o ouvir, né? Aí eu li um livro chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. E ele te ensina a ter uma oração de qualidade com 5 passos, que é louvar e agradecer, confessar e pedir perdão, interceder, pedir por você e ouvir. O 5º passo é quando você silencia. E para uma pessoa agitada como eu, né, super falante, super elétrica, ligada no 440, parar e ficar em silêncio, quietinho, ouvindo, foi um desafio gigante. Porém, depois que eu consegui ter esse momento, fez muita diferença para mim. Então, o que eu falo sempre para as meninas é, primeiro, não se cobre de você não conseguir de cara, porque é normal. A primeira parte do secreto, do devocional, é a gente entender que a gente precisa ter esse tempo com Deus. Não porque ninguém mandou, não porque o pastor disse, não porque a tua discipuladora está te pentelhando. Não, é porque você entendeu quem é Deus e você decidiu ser íntima dele. Você, assim, as pessoas importantes para você na sua vida, você não acha tempo na sua agenda para ficar com elas um pouquinho, né? Então, imagina descobrir Deus. Caraca, eu sou filha de Deus, eu quero conhecer esse Deus. Então, qual é a motivação que me faz sentar para ter o meu secreto? Eu leio a Bíblia por quê? Porque estão me mandando ou porque eu quero aprender com Deus? Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero entender o que Deus quer de mim, né? Eu paro para colocar um louvor, para fechar os meus olhos e para louvar, por quê? Porque eu quero cantar afinado, porque eu quero conhecer as letras quando eu for para o culto, ou porque Deus merece a minha declaração de amor através da música. E eu oro porque eu fico pensando qual é a palavra que eu vou usar para que a minha oração fique bonita, bem colocada, porque o que as pessoas vão pensar quando ouvir? Ou eu oro entendendo que eu só preciso falar o que está no meu coração, que é Deus que está me ouvindo. Então, a motivação do tempo a sós com Deus, ela vira várias chaves, né? Que Romanos 12:2 fala assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas permitam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente. Então, começa na mente, assim, por que eu quero ter esse momento, né? Qual é o motivo? Qual é a minha motivação? Que a partir do momento que eu entendo que é Deus, que é o primeiro mandamento, que é ser íntimo, aprender a ouvir a voz dele e conhecê-lo, sabe? Faz toda a diferença. Mas da decisão até o sucesso tem uma longa trajetória, né? Não é assim, vou falar da minha experiência, né? Porque nada melhor do que falar do que eu vivi. E eu ouço de muitas mulheres a mesma questão. Driele, eu tô fazendo meu secreto todo dia, mas está mecânico. Eu sento, boto louvor, louvo, oro, leio a Bíblia e não sinto nada. Gente, a fé não está vinculada com sentir. Eu não preciso me arrepiar, eu não preciso chorar, eu não preciso ter uma experiência sobrenatural para saber que Deus está comigo. Porque a fé não se baseia em sensações. A parte principal é eu entender que toda vez que eu sento com a minha Bíblia, que eu faço a minha oração e que eu medito na palavra, eu sei que Deus está ali comigo. Porque é isso que Ele quer de mim. É isso que Ele quer comigo e para mim. Então, de primeira, gente, não se prendam a sensações. É claro que é gostoso sentir a presença do Espírito Santo. É claro que é gostoso quando a gente se emociona, né, com Ele. Mas eu vivi um período onde, durante um momento, eu parei de sentir. E eu entrei em crise. E eu fui procurar o meu pastor, que eu me converti na Metodista em Quitandinha. E eu falei, pastor, eu não estou sentindo, eu acho que Deus não está mais me ouvindo. E ele falou, filha, não é isso. Não é porque você não sente que Ele não está ali. Muitas vezes a gente deixa de sentir, que é para realmente mostrar onde está a nossa fé, né? Será que
eu só confio e eu só creio quando eu sinto. Quando eu deixar de sentir, eu tô sem base. Então, não se preocupa, assim. Não tô sentindo, não tô chorando, não tô arrepiando, não tive revelação do Espírito Santo, mas eu sentei, louvei, orei, estudei a palavra e aprendi alguma coisa com a Bíblia. Amém. É isso. Não é sobre eu saber onde está cada capítulo e cada versículo. É sobre o quanto eu vivo dos versículos que estão na Bíblia. O quanto eu tenho praticado, sabe? E de início esse secreto ele pode ser meio mecânico. Mas a gente decide começar, a gente começa e depois que a gente cria o hábito, a gente vai tornando aquele momento cada vez melhor. E chega uma hora em que nós não conseguimos mais ficar sem, né? Hoje eu não consigo mais ficar sem. Hoje eu não consigo, assim. Hoje, assim, depois de mais de 5 anos praticando, eu faço o meu secreto de manhã quando eu acordo antes até do café da manhã. É a primeira coisa que eu faço. Eu gosto de começar o dia com Deus. E como a Thalita falou, o meu dia ele é outro. Quando eu começo o meu dia com Deus, eu sinto como se eu estivesse numa bolha de proteção espiritual. Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, sabe? Tem problema no trabalho, tem problema com o filho, tem problema com o discípulo, tem problema em tudo que é lugar, problema com dinheiro, mas eu tô leve, porque a primeira parte do meu dia foi com Deus, eu orei, eu louvei, eu meditei na palavra. Então, o que quer que aconteça, eu estou diferente, porque eu comecei o meu dia com Deus, com a melhor parte, né? Eu coloquei Ele em primeiro. Mas tem pessoas que funcionam melhor à noite, tem pessoas que funcionam melhor de madrugada, tem pessoas que não têm uma hora fixa e amém, não tem problema. O importante é que primeiro a gente decida não passar um dia sem a presença. Não passar um dia sem orar, sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sabe? Sem aprender com Deus. Decidiu? Você começa. Driele, comecei, mas ontem eu não fiz, anteontem eu não fiz. Gente, hoje é um novo dia. Olha sempre para o hoje. Ontem eu não fiz, mas hoje, olha, vou até olhar aqui. São 3h24 da tarde. A terça-feira só acaba meia-noite. Então, nós temos ainda até meia-noite para mudar isso. Não importa o ontem. Foca no hoje e vamos embora. Porque primeiro a gente decide, depois a gente começa e depois a gente permanece. Até que tenha qualidade, até que fique gostoso, até que você não consiga mais ficar sem. E faz toda a diferença na vida. Toda, toda, toda. Fala, Thalita. Engatei primeiro e não respirei. Isso é muito interessante, essa ressalta, porque as pessoas acham que meu primeiro dia do secreto o fogo vai cair, eu vou ouvir a voz de Deus audivelmente e vai ser um reboliço, mas tem dias que vai ser nada. Tem dia que vai ser um vento, uma brisa, tem dia que vai vir com fogo. Então você entender que há tempos e tempos, mas a palavra do Senhor, ela fortifica. Eu tenho vivido momentos que a palavra assim que eu tô lendo na semana se aplica aquilo ali que eu tô vivendo. Eu falei, gente, que coisa extraordinária. Me dá força, me dá motivação, porque eu sei que o Senhor está falando comigo através da palavra. É isso que a gente precisa ter, essa conexão, que a palavra de Deus é a voz de Deus para nós. E às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus audivelmente, mas Ele está aqui na palavra dele, nos dando orientação, nos guiando. E a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Sim, exatamente. Igual muitas pessoas falam assim, poxa, mas a minha oração não é respondida, eu oro e não acontece. Tem um versículo que diz que nós pedimos e não recebemos, pois pedimos mal. Então, algo que eu aprendi também nesse breve período de caminhada, porque eu sou nova convertida, vou fazer 6 anos apenas de convertida, é que se eu oro, se eu peço a Deus aquilo que está na Bíblia, Ele faz. A diferença é que muitas vezes a nossa oração está em conflito com aquilo que Deus quer fazer por nós. Então, se eu oro pedindo a Deus por algo que Ele não quer para a minha vida, não vai acontecer. Agora, se eu desenvolvo o hábito de ter o meu secreto,
ler a Bíblia, orar, pedindo a Deus para eu viver o que está na palavra, Ele vai fazer. Algo que eu comecei assim, bem no início, está lá em Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito Santo, né? É um fruto só com vários gomos. Algumas pessoas dizem os frutos, mas não, é um fruto. Só que esse fruto é como uma tangerina, tem vários pedacinhos. Então, se eu decidir ser cristã, né? O cristão, ele imita Cristo. Então, eu preciso me espelhar no que Jesus fez e não fazer o que ele não fez. E tá lá em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito Santo. Aquelas palavrinhas que fazem parte do fruto, eu olho para elas e eu penso, o que que eu não tenho, né? Vou falar de mim novamente. Quando eu li o fruto do Espírito Santo, eu não tinha nem mansidão e nem domínio próprio, né? Mansa, passava longe, porque eu era impulsiva, falava alto, verdadeira, assim, sincera e verdadeira demais, porém sem filtro. Não é porque é verdade que precisa ser falado. E não é porque precisa ser falado que é para ser falado às vezes naquela hora. Então eu precisei aprender o que falar, como falar e a hora certa de falar, né? Então a mansidão era algo que eu não fazia parte da minha vida, assim como o domínio próprio. E tá lá em Gálatas 5:22. Se no fruto do Espírito Santo há mansidão e domínio próprio e eu não tenho, então eu preciso buscar por isso. Como? Primeiro, colocando em oração e pedindo a Deus para que me ajude a ter a mansidão e domínio próprio. E além de orar, eu preciso tentar. Porque assim, não adianta só eu orar e falar, Deus, me ajuda a ser mansa, mas o dia inteiro eu explodo com todo mundo, eu falo alto, e eu brigo, e eu entro em embate. Se nós pegarmos a palavra oração e dividirmos ao meio, é orar e ação. Então eu oro, eu coloco aquilo ali no meu secreto como um pedido, mas eu preciso praticar e fazer a minha parte. Porque Deus faz a parte dele quando eu faço a minha, né? Não adianta eu orar e eu agir o contrário daquilo que eu estou orando. Então, o grande segredo para que as nossas orações sejam atendidas é pedir a Deus aquilo que Ele quer fazer por nós. Então, é orar segundo aquilo que a palavra diz. Driele, mas como é que eu vou saber o que a palavra diz? Lendo a Bíblia. Gente, não adianta buscar a Bíblia só no culto uma vez por semana. Tem um versículo aqui que diz também que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Então não é só todo dia, mas é todo dia, toda hora, sabe? É ter a prática, o costume de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar mais da Bíblia, aprender com a Bíblia e principalmente praticar o que está na Bíblia. Porque quando eu oro de acordo com o que a Bíblia diz, eu estou seguindo aquilo que Deus quer para mim. Porque a Bíblia é o meu manual de instruções, né? Quando nós compramos um telefone muito moderno e a gente não sabe como usar, ou qualquer aparelho, a gente vai lá no manual e pesquisa o que o fabricante escreveu no manual para aquele aparelho. E o nosso manual de instruções é a Bíblia. Mas como é que eu vou saber como eu devo viver, o que fazer, o que não fazer? Lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, vivendo a Bíblia, trazendo a Bíblia para o meu dia a dia. E aí que entra o secreto, que é o meu momento de intimidade com Deus. Eu, Driele, particularmente, eu coloco um louvor primeiro, porque, na minha opinião, gente, o louvor, ele abre o céu. É um momento assim, eu amo louvar, eu amo declarar o meu amor para Deus e principalmente pensando assim, com a cabeça humana, que às vezes eu estou preocupada com o trabalho que eu tenho que fazer, o que eu tenho que resolver, o louvor ele me desconecta do mundo natural para que eu me conecte no espiritual. Então, eu gosto bastante de começar com louvor. Depois eu faço a minha oração e eu uso esses 5 passos da oração. Louvar e agradecer, confessar e pedir perdão, intercedo por alguém, peço algo por mim e depois eu faço o momento de meditar, de ouvir, silêncio, sabe? Porque como é que eu vou ouvir Deus se eu falo, digo amém e encerro, né? Às vezes Deus ele tá ali pronto para falar,
mas eu não parei para ouvir. Depois desse momento, eu leio a palavra, faço uma oração, peço ao Espírito Santo para falar comigo através da leitura, leio, releio, grifo a Bíblia, assim, minha Bíblia, vou mostrar para vocês, ó. Ela é toda colorida, toda marcada. Aqui na capa eu tenho vários post-its. Eu adoro fazer anotação, colar post-it. Tenho meu caderno, vou mostrar para vocês também. Tem um caderno devocional que eu ganhei de uma filha linda, ó. O caderno acaba as folhas, eu compro outro caderno e boto aqui. E vou emendando. Anoto ali o que eu entendi, grifo o que me marcou e eu procuro passar o dia recordando sobre o que eu li. Porque também não adianta eu sentar, ter o meu café com Deus ali, li, aprendi, nossa, uau, esse versículo é lindo, falou de mudança da mente. Aí eu encerrei, fechei a Bíblia e passei as outras 23 horas do dia sem nem lembrar do que eu li. Então, assim, não tem como, né? Eu preciso trazer a memória. Dri, mas eu fui trabalhar, eu estudei, eu fiz um monte de coisa o dia inteiro, eu não tive tempo. Gente, para lembrar do que você leu e se esforçar para trazer para a sua vida aquilo que você estudou, a gente não precisa ter tempo, né? É o famoso querer. É fácil? Não. Nada que a gente resolve fazer é fácil, né? Tudo precisa de um tempo para se tornar um hábito, depois de mais um tempo para se tornar estilo de vida. Estudos dizem que tudo que você quiser implementar na sua vida, você precisa fazer por 21 dias para se tornar um hábito. E 90 dias seguidos para se tornar estilo de vida. Então, primeiro a gente decide, depois a gente começa, depois a gente permanece até que se torne natural. Então, é fundamental não desistir. Não conseguiu? Tenta de novo. Não deu certo? Tenta de novo. Porque uma hora vai dar certo. Uma hora vai funcionar. E fazer desse ambiente um lugar que você queira estar, sabe? Drelly, mas e se eu tiver com a sensação de que eu estou fazendo porque eu tenho que fazer? Tá tudo bem no início. Porque, Thalita, você trabalha porque você acorda todo dia animadíssima para trabalhar? Não. Por que a gente trabalha? Por causa dos boletos, a minha motivação. A gente trabalha porque precisa, né? Gente, imagina se a gente fosse trabalhar só quando tá louco para ir trabalhar. Ninguém ia pagar conta. E por que a gente se alimenta de Deus assim? Porque a gente precisa. A gente precisa alimentar o nosso espírito, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu preciso cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso beber muita água, eu preciso fazer atividade física, eu preciso cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é a casa do Espírito Santo. Eu preciso cuidar das minhas emoções, da minha alma, né? Não adianta eu me alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física, mas eu tô com um transtorno de ansiedade, não faço uma terapia, não vou no CR, não procuro uma ajuda. Eu preciso cuidar da minha alma, das minhas emoções, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. E eu preciso cuidar do meu espírito. Eu preciso de Bíblia, eu preciso de oração, eu preciso de direcionamento espiritual, de discipulado, de pastoreio, de secreto, de culto, de estar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que eu. Se eu não alimento o meu espírito, quando houver aquela guerra da alma e do espírito, quando o meu medo aparecer, quando a minha insegurança aparecer, quando a minha dificuldade aparecer, se o meu espírito estiver fraco, a minha alma vai ganhar. É como uma briga de dois leões. Um leão é a sua alma. Um leão é o seu espírito. Se dois leões brigarem até a morte, vai ganhar o leão que estiver mais forte, mais alimentado. Aí eu te pergunto, qual leão você tem alimentado mais no dia a dia? Então a gente precisa alimentar o espírito. Por quê? Tem dias maus. Tem dias onde a gente está com o corpo doente. Tem dia que a gente perde o emprego. Tem dia que a gente perde um ente querido.
Tem dia que a gente se aborrece com o marido, com o filho, com o amigo, com o vizinho, com o cliente. Tem dias que tem dia que tem TPM, gente. É sobre. É prova. Imagina se o espírito não estiver firme. A gente desvia, não dá. Desse Não é? jeito. Desse jeito. É isso. Então é decisão, gente, é decisão. Tem dia que secreto é aquela coisa maravilhosa. Nossa, não dá vontade de sair dali. Às vezes eu me atraso para o trabalho porque eu tô ali e não dá vontade de sair. Mas eu não deixo de ter. E tem dia que é mecânico. Mas eu sei que eu preciso. Então eu faço assim mesmo. E final de semana? Eu escuto muito isso das meninas que estão começando. Dri, eu consigo ter secreto de segunda a sexta. Mas final de semana tem que, gente, Deus, ele não tira folga sábado, domingo e feriado, não. Ele tá ali todos os dias. É sábado, é domingo, é feriado. Ó, dica boa. Coloque o celular para despertar num horário que você sabe que vai conseguir fazer. Se o seu celular despertar e naquele momento você não tiver como fazer, você coloca para despertar mais uma vez e vai fazendo aí, na disciplina. Deus, ele vê obediência e disciplina. Ele vê o nosso coração, a nossa tentativa. Isso faz toda a diferença. E é maravilhoso, gente. É maravilhoso. O que faz a gente não cair, o que faz... pode vir a tempestade que for. Pensa aí numa árvore. Pensa assim numa árvore gigante. Uma árvore enorme, linda. Pode vir a tempestade que for. Mas se as raízes dela estiverem bem fincadas no chão, ela sacode, perde folha, bagunça, mas não cai. E a nossa raiz em Deus a gente fundamenta na palavra, no secreto, buscando mais o Espírito Santo. É isso. E é maravilhoso. É o segredo do sucesso. Isso é tremendo. A frase aqui, eu tô com a minha agenda aqui anotando, e você falou aqui no final, Deus vê a obediência e a disciplina. Isso é extraordinário. Sim. Porque as duas têm que andar juntos. A gente quer obedecer pela metade e tem que ser por completo, né? E esse exemplo que você trouxe sobre você se alimentar, quem gosta de fazer academia, porque a gente é tão disciplinado para algumas coisas e é tão relaxado para outras. É a mesma coisa com a nossa vida com Deus, nada de diferente. Então hoje você vai ficar de jejum intermitente há 2, 3, 4 dias e vai morrer de fome. É a mesma coisa a gente sem a Bíblia. É 1, 2, 3 dias, daqui a pouco teu espírito morre de fome. Não dá. E quando a gente cria esse hábito, a gente tem uma fome. A gente chega a certo horário, né? Falando de feriado, sábado, domingo. Às vezes a gente quer acordar um pouquinho mais tarde, mas eu já acordo caçando a minha Bíblia ou a minha Bíblia online aqui no celular. Meu marido, lá vai ela botar o fone. Eu falei, me deixa, que agora esse é o meu momento. Eu preciso, porque eu não consigo mais. Mas Foi é isso. Mas começa com o passo da decisão, né? É isso. E É verdade. eu procrastinei muitas vezes, já iniciei, já parei, já desisti, mas chegou um momento que eu me posicionei. Eu falei, não, já chega. Eu quero uma qualidade de vida espiritual para mim melhor. Porque tinha épocas que a gente está com uma vida espiritual super top, mas tem hora que está muito embaixo. E a gente fica procurando, né? Procurando o consolo, procurando a palavra, e a gente fica perdida. E eu tomei essa decisão. Eu tomei e para uma pessoa que, mesmo eu sendo melancólica, tem TDAH, então a minha é muito complicada, mas se ter vencido hoje, eu falo, poxa, tem valido a pena. Porque hoje eu tenho meu hábito, eu tenho minha vida de oração todos os dias, de leitura. Esse ano eu tô lendo a Bíblia, vou ler em 365 dias a Bíblia, então cada dia que eu leio um dia passa, caramba, venci mais um dia, consegui mais um dia. Isso me traz expectativa do porvir. É verdade. São sementes diárias, né, Thalita? Diariamente. Assim, é a gente trazer a Bíblia para a vida, né?
Não é só saber o que está escrito, mas praticar. Porque a Bíblia, ela é alimento vivo, né? Ela é alimento para nós, né? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então, a gente se alimenta da palavra. Mas como? Eu preciso ler, entender e praticar, trazer aquilo para minha vida. Tudo aquilo que eu leio, né? Seja um versículo ou 2 capítulos, eu preciso extrair algo para eu praticar. Por quê? Onde o Espírito Santo passa, as coisas não continuam da mesma maneira. Então, a partir do momento que eu busco o Espírito Santo todos os dias e que eu me encho do Espírito Santo e que eu transbordo o Espírito Santo onde quer que eu vá, ele não vai entrar na minha vida e deixar as coisas como estão. Ele tira aquilo que não agrada a ele muda o meu querer, ele muda as minhas prioridades. Depois que eu comecei a buscar Deus, mudaram coisas do nada, né? Eu bebia bastante. E um dia eu dormi adorando beber e acordei no outro dia não gostando de bebida. Eu não fiz força, sabe? As minhas prioridades mudaram, meu olhar mudou, a minha vida mudou completamente através da minha busca. Porque na minha busca eu pedia, Deus, me muda, me transforma, que eu seja a filha que o Senhor me criou para ser. Sonda meu coração, mostra o que eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. E ele foi me sinalizando, ele foi me mostrando, porque assim, diferente do inimigo, né? Que o inimigo te conhece pelo nome, mas ele te chama pelos teus pecados. Já Jesus, ele conhece todos os teus pecados e te chama pelo nome. Então Jesus, ele não acusa, né? Ele não aponta o dedo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado para que haja mudança de atitude. Quem aponta e fica, você errou, você não consegue, você não é capaz. Olha, você fez isso, lembra? Isso é o inimigo, querendo jogar sementinha no nosso ouvido. Mas Deus, ele não é assim. À medida do que a gente busca mais de Deus, ele tira de nós o que não agrada e ele coloca em nós aquilo que ele quer, à medida do que nós buscamos. Porque a Bíblia fala também lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E tem muitas pessoas que não encontram, mas a grande pergunta é, será que nós temos buscado de todo o coração? Ou será que tem sido só o culto de domingo e uma breve devocional de 5 minutinhos, né? 2 minutinhos de Bíblia, 1 minutinho orando e amém. Tive meu tempo com Deus. Aí nós passamos 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, não sei quantas horas no Instagram, não sei quantas horas vendo série, não sei quantas horas na academia, namorando, passeando. E para Deus, que nos deu as 24 horas, a gente tira 5 minutos e um culto na semana? Gente, não é assim. Deus te deu, Deus me deu 24 horas por dia. 5 minutinhos, uma oração, um culto na semana, se não é nada. Eu não vou encontrar uma relação profunda e íntima de um Deus que eu só vejo de longe de vez em quando. Então eu preciso sim me posicionar, como a Thalita falou, posicionamento, decisão, para que haja mudança, né? Que a conversão é quando você muda de sentido. Você está indo para um lado e você vai para outro. Então precisa mudar tudo. As prioridades mudam, as vontades mudam, os desejos mudam, tudo muda. Muda à medida do que Deus entra, o Espírito Santo entra e sai aquilo que ele não quer. Mas precisa haver essa decisão, esse posicionamento e essa prioridade. Eu ouço muito também acerca do tempo. Recentemente, de umas semanas para cá, eu até tenho postado muito sobre o tempo e prioridade. Por quê? Nós temos 24 horas do nosso dia. E quem define o que fazer com o nosso dia somos nós. Ninguém tem o papel de dizer o que você vai fazer. Driele, mas no lugar que eu trabalho, eu tenho que trabalhar. Meu amor, se você não quiser trabalhar lá, você sai e arruma outro. E a casa? Você está numa casa que você quer. O teu hobby você escolheu, né? A hora que você vai dormir, a hora que você acorda, a hora que você vai cozinhar, a hora que você vai ter o seu tempo com Deus, a igreja que você frequenta é livre-arbítrio. Então, assim, Deus, ele nos deixa à vontade para a gente escolher o que fazer. Então, a nossa prioridade somos nós que escolhemos. E prioridade é aquilo que eu coloco em primeiro.
A partir do momento que eu decidi que Deus é a minha prioridade e que vai vir primeiro Ele, eu não vou mais dar desculpa dizendo que não deu tempo, sabe? Marta e Maria, tá lá na Bíblia também. Marta estava arrumando e correndo e mexendo e fazendo serviço e Maria sentada olhando para Jesus. E Marta disse, Senhor, ela não está me ajudando. Por que o Senhor não pede para ela me ajudar? E Jesus disse para Marta que ela não tinha entendido nada, que Maria ficou com a boa parte. Então, quantas vezes a gente está se ocupando com 1000 coisas, mas a gente não se esforça para a boa parte, né? Que é buscar mais de Deus, ser íntima de Deus, aprender sobre Deus, ouvir a palavra de Deus. A gente não consegue reconhecer a voz de Deus se nós não conhecermos a voz dele. Porque se nós fecharmos os olhos e a gente escutar uma voz do nosso pai ou da nossa mãe, a gente vai saber que são eles, porque a gente conhece. Agora, como é que eu vou reconhecer a voz de um Deus que eu não conheço? Que eu não busco, que eu não passo tempo junto, que eu não me dedico, né? Então, tudo tem a ver com a minha busca, né? A Bíblia também fala que o que busca encontra, o que pede recebe, ao que bate a porta será aberta. Então, o tempo todo fica claro que a gente encontra de Deus o tanto que a gente procura. Se eu não estou encontrando, eu não estou procurando direito. Será que Deus tem sido minha prioridade? Se eu tiver que escolher entre Deus e Netflix, o que eu escolho? Se eu tiver que escolher entre Deus e namorado, o que eu escolho? Se Deus me pedir o meu emprego, será que eu vou entregar? E se Deus me pedir para sacrificar o meu filho no monte, será que eu vou sacrificar? O que é que Deus está me pedindo que eu estou negociando? Porque lá no fundo a gente sempre sabe. No fundo, nós sabemos quem é que está na prioridade da nossa vida. Se é o marido, se são os filhos, se é o trabalho, se são os estudos, se é o ministério. Às vezes, o ministério está no lugar de Deus na nossa vida. Porque tem pessoas que servem a semana inteira, estão em todas as escalas, fazem tudo. Mas quanto tempo essas pessoas passam meditando na palavra? Qual é o tempo de qualidade dessas pessoas com Deus? Então, a grande questão é, eu tenho de Deus o tanto que eu procuro e que eu decido ter. Porque desde que o véu foi rasgado, eu tenho acesso a ele a qualquer dia, a qualquer momento, em qualquer lugar. E não tem desculpa. Driele, mas a minha casa é barulhenta, não tem silêncio. Bota o celular para despertar de madrugada, faz na calçada, entra no carro e fecha a porta, acorda antes de todo mundo, vai dormir depois, vai para qualquer lugar. Não tem desculpa. Um Deus que está acessível, de graça, em qualquer lugar, todos os dias, a qualquer momento, a gente só não procura se a gente não quiser. O grande problema é quando a gente dá desculpa ao invés de aceitar que a gente não quer o suficiente. Porque decisões mudam destino. Prioridade é o que eu coloco em primeiro. Se a minha prioridade for Deus, Deus vai vir antes de tudo. Eu não vou falar assim, Deus, não dá porque eu tive que fazer comida. Cara, se você está comendo foi porque Deus te deu provisão. Ai, Deus, eu não tive tempo porque eu estou cuidando dos meus filhos. Se você teve um filho, foi Deus que te deu. Se você está trabalhando muito, Deus te deu capacidade. Tudo aquilo que te afasta de Deus, se tiver no lugar de Deus na sua vida, se prepara para perder. Se prepara para perder. Porque Deus, ele não divide o trono dele. Eita. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E nesse livro, ele conta que quando ele viajava para ministrar, né, que o filho dele sempre esperava ele na porta para receber ele, criança. E quando ele voltava de viagem, o filho fazia aquela festa. E o filho queria muito um videogame, então assim que ele deu o videogame pro filho. E depois que o filho ganhou o videogame, o Luciano Subirá chegava das ministrações e o filho estava jogando. Aí o Luciano falou, filho, vem falar com o papai. E ele falou assim, peraí, pai, tô passando de fase. O que o Luciano fez? Tirou o videogame. Então, assim, às vezes nós oramos pedindo muito a Deus um casamento. Aí você casa, deixa Deus de lado. Ou nós oramos pedindo muito a Deus uma porta de emprego. Aí essa porta é aberta, você se afasta de Deus porque está ocupado trabalhando. Ou nós pedimos para engravidar. Aí Deus te dá o bebê e você para de ler, para de ir na igreja, para de meditar na palavra, porque está ocupado cuidando do neném.
As bênçãos de Deus não podem ser a desculpa para a gente se afastar dele. Tudo isso é decisão, é escolha. Meu Deus, é profundo isso. E também tem questão dos relacionamentos, né? Do ambiente que você tá, das pessoas que te influenciam. Não é que a gente vai virar as costas para todo mundo, mas o ambiente que você tá influencia muito. Se, né, a gente vê nós como pais e filhos, se seu pai tem o hábito de ler, o filho acaba tendo o hábito de ler. Se o filho faz uma coisa, então nós somos o espelho das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a pessoa que você convive mais, que você está perto, você não busca estar com pessoas que têm fome e têm sede, acho que é isso. Você não busca pessoas que têm fome e têm sede para estar do seu lado, uma hora você fica perdido. Porque tem situações que nos sufocam. E a gente precisa de um ombro amigo, a gente precisa de um grupo de ajuda, de alguém que tenha uma palavra para você. Então você precisa estar também andando com pessoas que te levem para Cristo. É verdade. Faz toda a diferença o meio que a gente tá, né? Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? As 5 pessoas mais próximas, a gente acaba pegando o hábito, o jeito, o exemplo, né? Porque o exemplo, ele arrasta muito mais do que palavras. Tanto é que se você quiser ministrar Jesus para uma pessoa que não é cristã, você vai ministrar Jesus nas suas ações, não lendo Bíblia. Porque o exemplo, ele arrasta muito mais que as palavras. Quem convence é o Espírito Santo. Drelly, mas eu queria mostrar Jesus para o meu marido que não é convertido. Seja Jesus na vida dele. Deixa ele ver em você quem você era antes de Jesus e quem você é agora. Porque a mudança na nossa própria vida fala muito mais de Deus do que a nossa palavra. Porque muitas vezes a gente fala de coisas que a gente não vive. Então, o exemplo, ele arrasta, né? Como você falou da leitura, filhos que veem os pais lendo e criam esse hábito de leitura vão ler também. E assim também com hábitos ruins. Normalmente, os pais que fumam e bebem, a criança, quando cresce, fuma e bebe. Porque cresceu tendo isso como referência. Normalmente, pais que falam palavrão demais, a criança, assim que tem oportunidade, fala palavrão também. E os exemplos bons, eles pegam tão quanto os exemplos ruins. Então, aquilo que a gente faz reflete na vida de quem está à nossa volta. Da mesma forma que aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor podem influenciar a nossa vida. Então, a Bíblia fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele serve para dar gosto, para dar sabor, né? O sal que não tem sabor não serve para nada. E a luz, ela serve para iluminar. Não adianta, gente, a Bíblia também fala sobre isso. Ninguém acende uma lamparina para guardar embaixo da cama. Então, a luz, ela precisa iluminar o ambiente em que ela se encontra. Então, se eu estou num lugar onde as pessoas não conhecem Deus e eu não estou trazendo Deus para elas, eu preciso me retirar. Ou eu mudo o meu comportamento, ou eu vou permitir com que o ambiente me mude. Então, eu preciso realmente me cercar. Não se afastar e fazer acepção de pessoas. Até porque Jesus, ele veio para o doente. Jesus, ele não veio para os salvos, né? Ele veio para salvar. Então, a gente se enche de um lado, transborda do outro. Mas se eu percebo que o ambiente em que eu estou, todo o meu ciclo de convívio me afasta de Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso mudar os meus círculos de amizade. Ainda que eu esteja com pessoas que não estão na caminhada comigo, eu não posso estar só com elas sempre, né? Eu preciso abrir os ambientes em que eu estou. Estar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Estar com pessoas que querem o mesmo que eu também, né? Em nenhum momento é que eu estou dizendo se afasta de quem não é cristão. Pelo contrário, a gente se enche de Deus e a gente transborda Deus. Mas os meus ciclos não podem ser apenas de pessoas que vivem uma realidade totalmente diferente da minha. Porque isso vai impactar. Chega algum momento em que isso vai me impactar. É muito mais fácil, principalmente no relacionamento amoroso, é muito mais fácil o não cristão ser a ponte para que o cristão se esfrie do que o cristão ajudar que o não cristão se converta no relacionamento amoroso, né?
O jugo desigual chega uma hora que ele pesa. Então é muito importante que a gente saiba como escolher com quem se relacionar, né? E entender que é importante a gente ter um ciclo de amizade, a gente estar em célula ou na igreja ou com amizades que edificam, estar perto de pessoas que querem o mesmo que a gente. Isso fortalece, se edifica, isso é benção demais. É bom demais. E com isso, né, com essa deixa, você falar um pouquinho das Filhas Amadas, contar um pouquinho do seu projeto, seu trabalho com as meninas. Claro! O grupo Filhas Amadas do Pai é um grupo de mulheres evangelístico, 100% evangelístico. Lá a gente compartilha devocional, a gente compartilha o nosso aprendizado. Sempre que a gente se encontra, toma café ou quando acaba o culto, a gente tira uma foto e posta lá. O objetivo é que nós juntas, mulheres, que a gente se fortaleça e se ajude a estar mais perto de Deus. Então a gente marca chamada de vídeo, marca café, a gente divulga assim, tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E ele não é da igreja A, B ou C. É para ajudar mulheres a estarem perto de Deus. Porque nós somos cristãs de Cristo. Independente da família a qual a gente pertence. Porque a igreja que nós congregamos é a família que nós escolhemos fazer parte. Mas todos nós fazemos parte da família de Cristo. Então, todos somos irmãos em Cristo. A Bíblia diz que todo aquele que segue a palavra de Deus é a nossa família em Cristo. Então, Filhas Amadas do Pai, ele tem esse objetivo. Qualquer mulher, tem mulher ali de Petrópolis, do Rio, do México, dos Estados Unidos, de todos os lugares, de várias igrejas, várias denominações. Tem algumas que não são de igreja nenhuma ainda também. Então, a gente usa esse grupo para plantar Jesus e para a gente se fortalecer, se edificar, orar umas pelas outras, né? A gente está fazendo um relógio de oração, cada dia uma manda um áudio de oração. A gente sempre compartilha tudo aquilo que vai nos ajudar a nos aproximar de Deus. Porque esse é o nosso objetivo de vida, né? Não só a gente buscar mais de Deus, mas arrastar pessoas pelo caminho. Sair fazendo um arrastão, levando todo mundo para Jesus. É ótimo, é ótimo. Aí se você puder falar só as redes sociais para entrar, para quem quer conhecer um pouco mais. Sim, gente, esqueci. Pera, Adriele Lamela Vieira no Instagram. Lá no Instagram, na minha bio, tem um link. Naquele link você consegue acessar todas as outras, fica mais fácil. Tem o link do grupo Filhas Amadas do Pai, tem outros links lá também. Tem Facebook, tem TikTok, tem tudo. Mas geralmente eu posto tudo no Instagram. E as mulheres princesas que quiserem entrar no Filhas Amadas do Pai, chamar as amigas também, o objetivo é 100% Jesus. Tenho certeza que o que você tiver para falar lá vai edificar, vai ajudar alguém. E você também será edificada de alguma maneira. Porque Deus, ele une propósitos, né? Deus, ele quando quer nos presentear, ele nos apresenta pessoas, assim como fez com a Thalita, essa princesa linda. Eu tive o prazer de conhecer no curso Mulher Única e que se tornou uma grande amiga, uma irmã em Cristo. E é um prazer estar aqui, assim, te agradeço muito, muito, muito pelo convite. Estou muito feliz por essa tua iniciativa de mulheres transformadas, de compartilhar histórias e experiências. E estou agradecida demais, gente. Estou muito feliz. Obrigada por tudo. Que isso. É um prazer. Depois eu vou te mandar, Dri, que ela quer saber, quer entrar. Com certeza ela vai entrar no grupo. Eu vou te mandar o link, Dri. Tá bom. A Adriana tá aqui querendo qual é o nome do grupo. Filha Amada do Pai, mas eu vou te mandar aqui depois quando acabar, tá bom? E a gente vê como é lindo o Senhor tem nos chamado para esse tempo. E eu não poderia deixar de te trazer nessa live, porque às vezes as pessoas, a gente que fala mais com mulher, com as meninas, né? Acham que é tudo muito fora da nossa realidade. Ah, mas eu sou desse jeito, será que Deus vai me usar dessa maneira? E eu acho fascinante do que Deus faz, que nós somos mulheres diferentes, mas é o mesmo propósito e tudo se encaixa. Talvez você não tenha muita conexão com a Thalita, porque a Thalita às vezes é extravagante demais.
Mas tem a Adri, tem a Adriele, tem outras pessoas, tem a Dominique, tem as outras meninas que já passaram por aqui, que tem uma palavra. E isso é muito importante, e esse apoio. Nós, nesse tempo, a gente precisa se apoiar. Se a gente não se apoiar, ninguém vai nos apoiar. Então, uma apoiando outra, mostrando o ministério, um pouco da história. Sempre quando eu estou em conversa com as minhas amigas, eu sempre falo desse grupo. As meninas, eu quero entrar. Eu falei, olha, gente, é para entrar e para fazer. Porque às vezes eu não estou 100% ativa lá, mas eu cumpro lá o que está escrito. E isso tem trago benefícios para a minha vida. Eu tenho visto o reflexo disso. Então, como tem sido base para mim? Então, é muito importante poder trazer você aqui. Tem as mentorias, né? Hoje tem mentoria também. Acho que é ter... Verdade. Verdade. A gente tem feito toda semana uma chamada de vídeo de mentoria online, onde nós conversamos sobre os versículos que nós lemos na semana e nós falamos um pouquinho sobre um tema específico. Semana passada nós falamos sobre, acho que foi a baixa autoestima. Semana retrasada falamos de procrastinação. Hoje nós vamos falar de desconfiança. Eu tenho colocado uma enquete no grupo com 2 opções e as mulheres escolhem sobre o que elas querem falar. Então, é uma mentoria breve, dura 1 hora, é uma vez por semana, onde nós falamos de versículos bíblicos, trazemos Bíblia, conversamos e falamos sempre sobre um tema específico. E estão todas convidadas. É só clicar lá no link lá na bio, tem o link lá do grupo das Filhas Amadas do Pai. E o objetivo é 100% Deus. É falar de Deus, aprender sobre Deus, compartilhar aprendizados, orar umas pelas outras, porque nós estamos juntas no mesmo destino que é seguir Jesus, né? Então, faz toda a diferença a gente não caminhar sozinha, a gente ter pessoas de mãos dadas para nos ajudar. Porque tem dias que são mais difíceis. Então, quando o fardo pesa, quando a gente tem com quem dividir o peso, fica mais leve. Então, é muito importante a gente poder contar umas com as outras. Isso é muito importante. E eu queria te fazer um último pedido. Está orando, porque tem meninas que estão aqui ao vivo, tem pessoas que vão assistir depois, mas precisando de uma oração, a gente não sabe. Quem ainda não conhece essa coisa linda que se chama Jesus Cristo, que ainda não teve esse encontro com Deus, que ouviu um pouquinho desse nosso bate-papo e quer conhecê-lo, e essa aqui é a oportunidade. E eu peço para você para estar fazendo essa oração, que o Senhor possa plantar-se em cada coração esse desejo de buscar mais a Deus. Amém. Senhor, primeiro, muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por essa live, muito obrigada, Senhor, pela amizade da Thalita, Deus. Obrigada, Pai, pelo ministério da tua filha, por ela se colocar disponível, Senhor, para alcançar mulheres e para ajudar, Senhor, mulheres a se encontrarem em Ti, Pai. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar os corações das tuas filhas, Pai. Que haja mudança, Senhor, de mente, como diz em Romanos 12:2. Porque com a mudança da mente, nós mudamos as atitudes, nós mudamos as prioridades, Pai. E que hajam, Senhor, posicionamentos, Deus, para que as tuas filhas possam te escolher, Senhor. Para que elas possam entender, Pai, o amor que o Senhor tem por cada uma delas, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, que cada filha amada aqui, Senhor, venha sentir o teu amor, Pai. E que haja, Senhor, a decisão de te buscar, Pai. Não te buscar às vezes, Senhor, não te buscar apenas quando houver uma dificuldade, Deus, mas te buscar por quem o Senhor é, Pai. Que as tuas filhas, Pai, possam decidir ser filhas, Senhor. Filhas que amam o Pai, filhas que amam o colo do Pai, filhas que amam se relacionar contigo, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor gere nelas, Pai, fome e sede pela tua presença, fome e sede pela tua palavra, Pai. Que elas queiram, Senhor, ter intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, da vida delas tudo aquilo que tem sido empecilho, Pai, para elas avançarem na tua direção. Mas, principalmente, que haja mudança de mente, Pai. Que haja um posicionamento a partir desse momento, Pai. E que elas possam te escolher para viver aquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Para que, em nome de Jesus,
cada uma seja a filha que o Senhor criou para ser. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos pelos testemunhos que ainda vamos ouvir, Senhor, sobre tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente. Eu vou fazer uma coisa nova aqui na live. Você que assistiu essa live, você gostou, você tira um print da gente. Eu vou fazer um sorriso bem bonito aqui. Eu e a Adri vamos fazer tira um print, coloca o hashtag secreto e marca a gente, marca o @transformadas. Vai ser muito bom esse apoio uma das outras. Vai lá, faz um print nosso e marca o arroba e coloca hashtag secreto. E a gente vai te chamar. Quem quiser participar do grupo Filha Amada, pode me chamar aqui no direct. Vou estar aqui à disposição para estar compartilhando com vocês. E vou botar também no status do Transformadas, melhor ainda. Vou colocar lá também. Bom? Para quem tenha desejo. Muito obrigada, Adriele, mais uma vez. Que Deus te abençoe, toda sorte de bênção. Abençoe suas filhas, sua descendência, porque nós temos filhos, muitos filhos espirituais, e que o Senhor possa multiplicar, que você venha ter muitas alegrias na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, e que venha ser só o início de uma grande história, dessa história linda. Eu olho para você assim, eu falo, cara, essa menina não teve esse testemunho todo. Como o Senhor transformou a vida dela, e é tão lindo ver você desabrochar, ver você florescer. Às vezes você não se vê como a gente se vê. Eu te vejo tão grande, tão maravilhosa, e que, né, outras pessoas possam se espelhar e ter esse estilo, buscar esse estilo de vida que a gente tem buscado. Amém. Obrigada, viu, Thalita? Estamos juntas, hein? Primeiro de muitos. Amém. Que haja Beijo, gente. Que comece comigo e contigo, gente. Boa semana. Até a próxima live. Até. Beijos.